importante é o sistema radicular. Né, não, claro. O importante é ter claro, boca 5, pra 10. comer o que eu vou botar de comida Mas para ela. o que é importante, eu acho que assim, o mercado tem que entender que o sistema radicular, seja em vaso, seja em torrões, principalmente em vaso, é tão importante quanto ou mais, e a copa é mais importante que tudo. Né? O DAP é detalhe. O DAP, em termos de importância, para mim é o terceiro. Porque o primeiro é copa, né? E é lógico, uma copa de 3 metros, você não vai ter um DAPinho desse aqui, não sustenta, você vai ter que ter um DAP mínimo, claro. É proporcional. Mas o cara vai plantar, ele quer uma arvorezinha com copa. E como o produtor brasileiro só quer adensar, porque ele quer plantar milhares por hectare, porque eles querem e economiza, direto, né? e economiza. Não, quer economizar, o cara quer. Porque olha só. Sistema. Peraí. Como é que tá aí? Tá valendo? Então peraí, deixa eu só organizar a bagunça aqui, ó. Então isso aqui é só a introdução. Pegando o gancho, Júnior, sem te cortar, né? Mas assim, eu vou falar de mim e aí seria legal vocês falarem também da importância da gente estar nesse espaço aqui agora. Então, por exemplo, dos 4, quem entende menos de planta aqui, obviamente, sou eu. Né? Porque eu sou Mas é o que mais entende arquitetura. Eu sou arquiteto. Cada macaco no seu galho. E eu nem me auto-intitulo paisagista, embora eu saiba, obviamente, que eu entendo mais de planta do que um monte de paisagista. Enfim. Isso é curioso, né? E como é que, vou citar um exemplo rápido aqui, só para não me estender. Me chamava muito a atenção quando eu via nas revistas de arquitetura alguns paisagismos, inclusive de paisagistas renomados, e pau-ferro a cada 2 metros, um conjunto de 5. Pô, fica bonito, cara, e a foto fica bonita pra caramba. Mas na minha ignorância eu falava assim, como é que 5 pau-ferro, 2 metros de distância um do outro, vão coexistir daqui a 10 anos? Como é que vai funcionar? E eu cheguei a perguntar isso uma vez para um cara que eu julgava, que conhecia bastante sobre planta, e ficou meio que sem resposta, porque a gente sabe que aquilo ali foi feito para bater foto, só que é uma irresponsabilidade muito grande, creio eu, fazer isso. Então, quando eu comecei a frequentar o Plantarum por conta do nosso amigo Alexandre Rocha, que é amigo de... Acho que você não sabe quem que é o Alexandre, mas enfim, é um amigo em comum do Lourenço, do Pompeu e meu arquiteto. Eu sou arquiteto por causa dele. E amante do paisagismo. Exatamente. Então, eu decorei nome científico por influência do Alexandre e eu sou arquiteto por causa dele. O Alexandre me apresentou ao Lourenço e quando eu conheci o Plantarum, eu comecei a me interessar de novo por planta e eu comecei a ver as plantas adultas em loco. Então, quando eu comecei a trabalhar com arquitetura sustentável em 2010, eu falei isso que o Júnior estava falando. A árvore, qual que é a finalidade da árvore? Para quem usa um bom paisagismo, fazer sombra. Para quem não usa, é ficar bonito ou qualquer outra coisa. São N finalidades. Eu só dizer assim, a primeira em geral é sombra, né? E aí eu falei, pô, eu preciso conhecer as espécies, porque eu quero usar nos meus projetos de arquitetura sustentável, uma vez que nenhuma estrutura construtiva de arquitetura chega próximo da eficiência de uma árvore, pô. Com certeza. Mas o Lemarque já dizia, né? Não há marquise que substitua, não há sombra de marquise que substitua a sombra de uma árvore. Pois é. Frondosa. E aí, assim, para passar a bola para vocês, a partir do momento que a gente tem essa coleção de plantas aqui e o acesso facilitado à enciclopédia ambulante aqui, muita bondade. Eu comecei a falar, pô, observar. E aí lá na minha casa eu plantei 70 árvores no terreno e eu comecei a ver o crescimento e chegar num monte de conclusão. Então assim, pra mim... Seu laboratório, né? Exatamente. Eu ter visto coisas que me chamam a atenção, que estão aqui no Plantarum. Você, quantas vezes você já me deu vários toques de planta e o Lourenço e tudo mais. Então, seria legal cada um contar, né, essa influência na prática profissional de cada um de nós, a importância de você ter uma rede de contatos igual a gente tem, mas também ter o acesso a lugares como esse e o que você vem observar aqui, né? Cara, eu posso fazer uma analogia? Quando a gente vê fragmentos florestais separados, então você tem uma fazenda que tem lá a sua reserva, ou tem lá a sua APP, né? E a gente vê esses fragmentos separados. O que vem na cabeça da gente?
De primeira, vamos ligar esses fragmentos. Fazer virar uma mata só como era. Vamos fazer corredores ecológicos e ligar os fragmentos, porque a gente aprende que quando a gente liga, aquela espécie, aquela família de macaquinhos que está naquele fragmentozinho, ela não atravessa o pasto de uma fazenda inteira para chegar naquele outro fragmento. Cana, né? E que lá tem uma outra família. E, portanto, essa família ela vai tendo doenças até congênitas, porque eles ficam só cruzando entre aquela pequena família que está ali. Quando você liga e faz o corredor e cria a ponte, você aumenta a diversidade. Se você fizer uma analogia com mais saudável. A sinapse é a mesma coisa. Tudo são corredores, tudo se liga. Né? E aí o que você falou, e aí se a gente fizer uma... Então aí a gente pode ir para um olhar filosófico, a gente pode ir até para um olhar espiritualista, né? De que energias se ligam, né? Então eu acho que é isso, quando a gente está junto, a gente troca. E quando a gente está aberto, a gente, troca mais ainda. E aproxima também, né? E aproxima. Vira um imã. Então, vira Mas um tem imã. um negócio... Isso aliás, não é só no aspecto animal, no espiritual até, né? Até com relação às plantas, né? Você nunca vai esperar que uma área abandonada, que você queira deixar como um corredor, se regenere se você não tem um fragmento próximo, né? Porque a fonte de sementes está ali, os passos levam, e é muito mais eficiente essa junção, essa conexão, quando você tem para isso acontecer naturalmente, né? Exatamente, exatamente, porque hoje, evidentemente, ninguém vai investir tanto assim numa recuperação de uma área, numa área de APP, se ela está lá abandonada, porém, ninguém vai plantar. Por vontade difícil. própria não, Exato. Só se for por obrigação. A natureza tem a capacidade regenerativa absurda, né? Basta dar uma mãozinha só. É isso que eu ia falar. Vontade política. Você tem que dar um empurrão, porque assim, um ponto que eu percebi de uma forma muito nítida quando eu comecei a trabalhar, já focado com arquitetura sustentável, né? Então tem políticas públicas, por exemplo, que criam grandes planos, e a gente sabe que a grande maioria deles não são implementados por uma série de razões, mas é função do poder público criar planejamento e tá tudo certo. Um deles que pega pesado é com relação a em Limeira, a gente chama de área vegetada, mas basicamente é a área livre de infiltração de água que um lote tem que ter. Então existem regras para isso, tem um percentual de acordo com o tamanho de cada terreno. Então um terreno até 300 metros quadrados são 8% no mínimo, um terreno a partir de 1.000 metros quadrados é 30% no mínimo. Permeável. Aí, então assim, existe uma regra. E agora eu vou falar um negócio que a gente estava conversando antes aqui. Então tem a regra, beleza. Cidadão de bem segue a regra. Mas todo mundo quer ser um pouco esperto. E aí o cara fala, bom, eu vou preservar 8% do meu lote, eu vou perder com o jardim? Eu quero construir o máximo possível e a maior casa possível para aproveitar o meu terreno. E aí a gente vê elefantes colocados dentro de uma xícara, que é um terreno pequeno e uma casa completamente desproporcional. O Peru no Pires, né? Um Peru famoso no Pires. Peru no Pires. Porque faltou uma informação básica, e aí eu chamo a responsabilidade para o arquiteto, do arquiteto que tem o dever de avisar o cliente que aquele raciocínio está errado. Claro, orientar, né? É a cultura. E aí só para concluir o raciocínio, e aí o que acontece? Tá errado porque o cara não tem direito de construir 400 metros quadrados num terreno de 250? Não, ele tem, mas a qualidade de vida dele vai ser ruim. Primeiro ponto, é aí que você mata. É isso que ele não sabe. Exato, porque ele não vai ter nada de jardim, ele não vai ter nenhum contato com a natureza, e ele vai viver numa situação de arquitetura artificial que eu, como projetista de arquitetura, sei que o paisagismo é muito mais importante do que a própria construção para você ter qualidade de vida naquele espaço. Mas aí pega o exemplo aí que o cara não deixou área permeável, achando que ele foi esperto porque ele construiu mais no terreno. Então, o poder público exige, o cara descumpriu. Cabe a nós, arquitetos, e aos paisagistas, com argumentos convincentes, falar para o cidadão que aquilo vai trazer benefício para ele. E aí você esquece o poder público. Porque se cada lote respeitar
a legislação e extrapolar a legislação, e eu fiz isso no meu escritório que fica num bairro central e na minha casa que fica num bairro afastado, se cada um, aquela parte, cada um fez o seu, o conjunto ganha. Então você tem menos problemas de enchente, de alagamento, e você tem uma diminuição do custo dos serviços urbanos quando cada terreno fizer a sua parte, por exemplo, com uma situação extremamente simples que é deixando espaço para jardim. E aí E mais gente a feliz, quantidade né? Mais famílias felizes. a arquitetura da felicidade vem daí. Então, assim, a partir dessa iniciativa de profissionais como vocês, né, e do alerta que um arquiteto pode fazer, abrindo a cabeça do cliente, você não precisa imputar ao poder público, embora seja dele essa responsabilidade, se a gente chamar ela para nós, falar assim, meu, no seu terreno, e eu consigo isso com zero dificuldade, com argumentos muito simples e muito convincentes. Fala assim para o cidadão. Aliás, as pessoas já me contratam querendo isso, eu nem preciso mais usar Essas leis são municipais, né? São De acordo com o cara, municipais. a média do Brasil qual é, você sabe? Não sei se muda muito não. Que, né, é diferente Isso deve de área ser a de média, reserva mais ou legal, menos. porque a área de reserva legal no estado de São Paulo é Não, 20%, na Amazônia é 80%. Mas estamos para a área falando de terrenos urbana, urbanos, né? para área urbana, eu não Mas sei se muda esse muito. pensamento é a primeira vez que eu ouço de um arquiteto, que o elemento construtivo é menos importante do que o... E é verdade mesmo, eu não falo isso para ficar bonito, não. É porque eu vivo isso real e a gente sabe o quanto o contato com a natureza. que penso bem É porque é muito comum ouvir, né, Lourenço? Esse paisagismo vai tapar minha arquitetura. Nossa, quantas vezes eu já ouvi. Reza a lenda que tinha uma treta do Burle Marx com o Oscar Niemeyer. Sim. Eu não sei se é verdade. É verdade. Eu acho que é, né? Alguma obra rolou, né? Porque daí o Niemeyer Quem levou o fazia... Burle Marx foi o Lúcio Costa, né? Não foi isso? Não, o Luiz Costa era muito assim com o Burle Marx. Quem levou o Burle Que Marx fez foi o Lúcio o Ateu Costa. do Flamengo e tudo mais. Porque só para explicar, tipo, é que esse Niemeyer, pô, o cara, de fato ele é um gênio, sim. A gente, quando é estudante de arquitetura, tem a arrogância de criticar o cara, mas ele não é quem foi à toa. E aí ele fazia obras de arte em arquitetura. E aí a história é que daí o Burle Marx, que é o maior paisagista de todos os tempos, que introduziu um monte de coisa que a gente usa até agora, por exemplo, a valorização da flora nativa, Sim, que brasileiro sempre achou bonito Brasília foi o o primeiro. estrangeiro, e aí ele foi pro estrangeiro e falou, nossa, mas lá todo mundo acha bonito o tropical. E aí Ele inverteu aprendeu a criança lógica. já. E aí Brasília é um exemplo dele. E aí falavam que, mas aí o Neymar ficava meio cabreiro porque o Burle Marx ia fazer um jardim também tão maravilhoso que ia competir. Ia Então, competir. mas na verdade é um conjunto que tem que rolar. Né? Eu tive esses dias no Memorial da América Latina e eu acho que a árido. primeira vez que eu fui, eu sempre ouvi crítica que, não tinha uma sombra no Memorial. E não tem. Tem uns gerivás velhos, já decrépitos, plantados já adultos, já em fase de senescência, sei lá se é essa palavra, e estão cada vez mais feios, e que não tem nem esteticamente tá bonito. Hostil. Então assim, né, esse equilíbrio é fundamental.